aleluia, um perseguidor, um destruidor da fé. Ele foi mudado seu nome para Paulo, não é? Era arrogante, soberbo, sabia muito, mas quando se converteu ele passou a ser Paulo, sofredor, perseguido, né? O pequeno, humilde, mas Deus usava ele tremendamente com um poder, aleluia, muito maravilhoso, glória a Deus. E Paulo, o seu nome foi dado ao santo da Igreja Católica São Paulo. E esse São Paulo corresponde à nossa cidade que nós vivemos, que é São Paulo. Amém? Mas eu quero dizer, na minha conjectura, entendo que existem duas São Paulo hoje. Uma São Paulo que está entregue à idolatria, uma São Paulo que está entregue à feitiçaria, uma São Paulo que está entregue à soberba, à arrogância, à ganância. Amém? Uma São Paulo que é escrava do pecado. Aleluia. Uma São Paulo entregue à mentira. Uma São Paulo entregue ao poder corrupto da política. Uma São Paulo entregue aos demônios. Aleluia. Mas eu quero dizer que a outra São Paulo, essa da qual nós fazemos parte, ela é de cima, ela é da glória. Só estamos esperando o Senhor Jesus, aleluia, vir nos buscar. Louvado seja Deus, para nós irmos morar na nossa cidade. Amém. Aleluia, que já está preparada. Amém? Glória a Deus. E agora eu volto ao ponto inicial. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. E eu estudei um pouquinho e entendi que a carne aqui referida pelo apóstolo Paulo não se trata exatamente do nosso corpo físico. Amém? Porque o pecado não é praticado por um corpo. Aleluia. Ou toda sorte de pecado não é praticado diretamente pelo nosso corpo físico. Aleluia, porque depende das faculdades, não é? Mentais, depende do sentimento, depende do olhar, depende da visão e do cérebro que vai trabalhando e vai emitindo sinal para o corpo. Isso tudo é um conjunto. Quando a pessoa pega ou se torna escrava do pecado, não é só o corpo que é escravo do pecado, mas é o corpo, é a alma e é o espírito. Aleluia. Somente a graça, o poder de Deus para libertar uma pessoa escrava do pecado. Ninguém mais pode, é impossível. Aleluia. E estas igrejas dos Gálatas, que já tinham mais de 15 anos de história, elas estavam sendo enganadas agora por um único problema. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita para corrigir um único problema. É lógico que tinha outros problemas, mas o mais grave era o único que tinha lá. Aleluia. Porque, irmãos, se introduziu falsos pregadores, falsos obreiros, falsos doutores, como a São Paulo que é da terra está cheia hoje. Aleluia. Viu? Mentirosos, obreiros fraudulentos, não libertos, não eram realmente do Senhor Jesus, e chegaram lá e estavam pregando a lei de Moisés para o povo e queriam circuncidar, e esse era o problema. Eles queriam circuncidar os homens da Galácia, os crentes, dizendo: se vocês não circuncidar, como mandou Moisés, vocês não podem se salvar. Aleluia. E Paulo, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, ele falou numa autoridade, aleluia, ele vai ensinando, ele vai explicando, ele vai trazendo toda a situação, desde quando ele começou a anunciar o Evangelho, desde quando o povo começou a entregar a vida para Jesus, e que o povo começou a ser chamado de igreja de Cristo, naquele lugar, ele vai trazendo a memória, e ele vai falando, ele vai relembrando. Escute aqui, meus irmãos, vocês receberam o Espírito Santo, foi pela lei de Moisés, ou foi pela palavra da pregação, aleluia, da fé? Foi pela pregação da fé que vocês receberam o Espírito de Deus, e não pela lei. Aleluia. Então por que é que vocês agora querem se colocar debaixo do jugo da lei, debaixo do jugo do homem? Aleluia.
são um povo liberto, são um povo livre, e Jesus Cristo libertou vocês, aleluia. Então, vocês têm liberdade, aleluia, mas não usem então da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia. E o apóstolo Paulo está falando da carne, eu voltei aqui ao assunto, não o corpo físico propriamente, mas representando a natureza humana, pecaminosa de todo ser humano. Aleluia, sem Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não dá tempo de discorrer sobre todo o assunto para deixar explicadinho, mas só uma observação. A carne cobiça contra o Espírito com E maiúsculo. Toda vez que você lê o Espírito com E maiúsculo na Bíblia, saiba, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Para não confundir com o Espírito humano, para não confundir com demônios, para não confundir com o Espírito de qualquer coisa, Espírito de adoração, Espírito de oração, se é que existe Espírito de louvor. Cada palavra tem um significado, então nós temos que entender o significado do texto para compreender a mensagem, aleluia. Então você está falando do Espírito Santo, andar em Espírito. O que Paulo disse para os Gálatas é o que Deus disse a Abraão, quando a gente estava quase 100 anos de idade, aleluia, com medo, meio chorando, e Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, não tenha medo, não temas, Abraão, anda na minha presença, porque eu sou contigo, e eu vou, aleluia, abençoar a ti e a tua descendência, louvado seja Deus. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo agora está orientando aos Gálatas. Anda na presença de Deus, anda na presença do Espírito Santo, aleluia, e o pecado não vai ter efeito nenhum sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque andar em Espírito, igreja, significa andar em obediência. Andar em Espírito significa andar em comunhão com o Senhor. Andar em Espírito significa andar na presença de Deus. E isso em qualquer lugar. Eu fico me vendo um monte de coisa, aleluia, na minha mente, pessoas que na igreja, da glória a Deus, aleluia, ora, é fervoroso, prega que é uma bênção para os outros, mas basta sair da porta da igreja, aleluia, e a chama já se apagou, aleluia, glória a Deus. Então, vai lá fora e você vê ele se envolvendo no meio da roda de piada, vai no churrasco, irmãos, glutonaria, pela dança, olha, tantas coisas mais, aleluia. Eu estou falando do que os meus olhos carnais viram, amém? Glória a Deus. E diz: eu sou crente, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. E aí eu concordo com aquele pastor que diz assim: abre os teus olhos, igreja, abre os teus olhos, crente, aleluia, que o inferno também está cheio de crente. Glória a Deus. Presta atenção na voz do Espírito Santo de Deus. Presta atenção nos frutos que os crentes produzem, porque é isso que vai dizer se ele é servo, se ele é serva, se ele é filho, se ele é filha de Deus, aleluia, ou então um falso crente. Glória a Deus. Não é porque eu falo, não é pelo que eu falo, amém? Não é pelo meu comportamento, simplesmente eu posso demonstrar, eu posso ir no teatro, aleluia, mas é pelo que você vê acontecendo na minha vida. Aí você tira uma base: peraí, ele é de Deus ou não é de Deus? Como é que está? Como é que está? Como é que está agora? Aleluia. Porque quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida, ele vai modificando tudo, ele vai mudando para melhor. É lógico que tem luta, que tem problema, que tem perseguição, que tem dificuldade, mas fica firme na presença do Senhor, porque ele está te vendo, ele está pronto, aleluia, para cumprir as suas promessas em sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habitando no crente, na pessoa, não é? Essa pessoa está revestido de poder, né? A sua mente, seu pensamento, o seu coração, a sua alma está revestido do poder de Deus. Os demônios não chegam nem perto, porque já tremem só de ver, e já vai embora. Aleluia. Não precisa expulsar não. Você quer sai não. Se você chega cheio do Espírito Santo, num lugar que tem demônio, ele já começa a cair por terra, porque eles percebem a presença do Espírito Santo de Deus, que tem poder. Aleluia. Aleluia. Todo poder. Glória a Deus. Mas a carne, a natureza humana é pecaminosa. Aleluia. Não é? Vamos lá em João, para a gente compreender melhor. Evangelho de João, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus falando. Aleluia.
carne que o apóstolo Paulo está falando, aleluia, e o Espírito nós já sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Andai em Espírito, andai na presença de Deus, aleluia. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mensagem que Nicodemos, um dos príncipes do povo de Israel, não entendeu. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, com E pequeno. Está vendo ali a diferença? O próprio Senhor Jesus, que não engana ninguém, que nunca enganou ninguém, que nunca ludibriou ninguém, que falou a verdade, Ele mesmo está falando. O que é nascido do Espírito Santo, agora é um Espírito santificado, é um Espírito que anda na presença do Espírito de Deus, aleluia. Então, nem mal, nada vai prevalecer contra a tua vida, se você estiver revestido do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas alguém pode duvidar e falar: irmão, você está meio doido. Aleluia, o apóstolo Paulo estava falando do corpo físico. Não, então vamos em Romanos 8. Aleluia. E está escrito assim em Romanos 8, pelo próprio apóstolo Paulo, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui é Espírito com E pequeno, ó. Segundo o Espírito, porque eu não adoro a Deus com o meu corpo simplesmente. Se o meu Espírito não for, o meu corpo não vai também, amém? Aleluia, tem que haver uma concordância dentro de mim, senão eu não vou adorar a Deus, senão eu não vou para a igreja, aleluia. Portanto, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, natureza humana do pecado, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, corpo físico, pelo pecado, condenou o pecado na carne, no corpo de Jesus gravado na cruz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Eu não preciso nem falar, né, irmãos? Eu não preciso nem falar que os que são da carne, os que só se agrada do pecado, só se agrada das coisas deste mundo, aleluia, que passa, que não pode satisfazer a alma, eles estão lá agora, inclinados nas coisas da carne. Amém? Eu não preciso nem entrar em detalhes. Mas você nessa noite que veio aqui guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está aqui, aleluia, e está inclinado ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas os que são guiados segundo o Espírito, que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora olha isso, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, olha essa declaração aqui, para ficar bem claro que carne que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí, se ele está falando de carne como corpo físico, eu pergunto para você: você está num corpo de quê? De carne. Mas ele está dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus, então nós estamos perdidos? Não, lógico que não. Ele está falando que os que estão na carne, na natureza pecaminosa, na natureza humana, depravada, corrompida, que só vê o pecado, que só vê, aleluia, o desejo carnal e que não se volta para as coisas de Deus, aleluia, esses sim estão condenados. Mas nós estamos segundo o Espírito Santo de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, ó, nós não estamos na carne. Ué? Glória a Deus, uma única palavra pode fazer uma grande confusão na nossa mente. Carne, a carne é usada na Bíblia para vários significados. Carne do corpo físico humano, carne dos animais, carne como homem simplesmente, que é o que está tratando a palavra aqui. Carne, natureza humana separada de Deus. Aleluia. E Deus, quando foi destruir, aleluia, lá nos dias de Noé, quando foi mandar o dilúvio, sabe? Ele disse assim: me arrependo de ter feito o homem, e eu vou destruir tudo que eu criei. Vou desfazer com a água do dilúvio, né? Não contenderá, isto é, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Glória a Deus. Sabe? A fagulha do Espírito de Deus que estava no ser humano, de vida somente,
que não é o Espírito Santo na sua plenitude, mas assim, a vida, o homem, ele se corrompeu também com o homem, se tornou uma natureza só, pecaminosa. Por isso que Deus disse: não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem, mas o seu dia será de 70 anos. Mas agora eu vou destruir todo mundo com águas do dilúvio. Aleluia. E ele está falando apenas do Espírito humano, não do Espírito Santo. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Voltando aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí as pessoas falam: não tem o Espírito, eu não recebi o Espírito Santo. Para de falar isso, irmão. Se é que um dia você falou isso, né? Glória a Deus. Mas tem gente que fala que não tem o Espírito. Que é isso? Você entregou a vida para quem? Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, quando você entregou a vida para Ele, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, aleluia. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é filho de Deus, aleluia. Ele está falando aqui, ó, glória a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Aleluia. Glória a Deus. É esses Espíritos que nos confirmam, que nos declaram que nós somos filhos de Deus. A promessa de Jesus lá em João 1, capítulo 1, verso 12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que creem no seu nome. O apóstolo Paulo também diz: pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isto é, meu papai, papaizinho. Já pensou? Eu sou nordestino e tenho o costume de chamar meu pai de papai. Não é difícil para mim falar isso, não é? Eu chamo ele de papai. Até hoje eu peço a benção a ele, né? Porque ele é católico, e eu falo: benção, papai, Deus abençoe meu filho. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque no dia que eu fui ungido, separado da diácono aqui, ele estava aqui com as duas mãos assim, ó, me abençoando. Eu falei: oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é? E alguém que prometeu que ia me dar umas cintadas para eu largar Jesus, estava aqui no dia da minha unção e consagração, com as mãos estendidas, me abençoando, aleluia. Isso é bom de Deus, não é? Glória a Deus. Por quê? Porque nós agora buscamos o Espírito de Deus, aleluia. Então, eu não vou me aprofundar porque não vai dar tempo. Mas ele fala, agora eu vou falar da parte boa, amém? Chega dessa palavra cansativa de carne, de pecado, de corrupção, aleluia, né? Que eu já falei que o São Paulo está corrompido, e está mesmo, aleluia, e está destinado, fatado aí para o quinto dos infernos, aleluia. Mas nós não, nós que estamos aqui, estamos marcados com o sangue do Cordeiro, aleluia, e vamos morar no Novo Jerusalém Celestial, aleluia. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito essa parte é boa, igreja, aleluia, presta atenção, essa parte é muito boa, aleluia. Eu falei só um pouquinho das coisas da carne porque não dá tempo, mas para finalizar, vamos falar um pouquinho dos frutos do Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o crente que fica fazendo fofoca? Quem é o crente que vive olhando para a vida do outro, se está bem, se não está, se comprou um carro, se não, se o carro está bonito, se não está, se está sujo, se está limpo? Crente carnal que não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem é que tem inveja de um pregador, aleluia, que vem lá da roça, que trabalha com enxada, chega aqui, pega o microfone e fica falando? Crente carnal que não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que aqui tem um povo separado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e que o único objetivo aqui é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, para isso que nós estamos neste lugar, louvado seja Deus. Porque eu também não aceito. Eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Então quando eu ouço qualquer coisa que não é o Espírito Santo, é que não dá para fechar o ouvido, né? O olho a gente fecha. Eu fecharia, né, o ouvido assim e tal, né? Amém, vai passando, passa tudo. Aí daqui a pouco o Espírito falou: glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor.
Porque, aleluia, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, não é? Nós estamos aqui buscando fazer a vontade do homem. No início da carta, o apóstolo Paulo diz: não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se eu estivesse ainda procurando agradar homem, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Porque todo servo que anda por aí se humilhando diante de homem, diante de pastor, diante de diácono, diante de obreiro, seja lá quem for, tem alguma coisa errada, está faltando. Amém? Está faltando algo da parte do Espírito Santo na vida da pessoa, para ele ter consolo, para ele ter conforto, para ele ter mansidão, para ele ter temperança, para ele ter, aleluia, o autocontrole, o autodomínio, de dominar-se a si mesmo, aleluia, porque não adianta eu ficar nervoso, não adianta eu perder o controle, aleluia, e depois falar: meu Deus, que é, meu Deus, nada. A palavra do Senhor vem me abrindo os olhos há muito tempo. Não, porque eu sou carne, vai se converter. Essa palavra de carne é um erro de interpretação. Quando Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmãos, o próprio Senhor Jesus estava falando dele mesmo. Ele não estava dando desculpa para crente nenhum, não. Ele falou assim: o meu espírito está pronto para ir até a cruz e morrer, mas esse corpo físico, humano, que eu estou dentro dele, é fraco. Viu? Aí o crente, aleluia, ouvindo de qualquer jeito, sem analisar a palavra, sem estudar as escrituras, pegou isso daí. Mas essa carne é fraca. Que carne é fraca o quê? A carne que é fraca é aquela carne lá que não quer nada com Deus. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Nós estamos sendo preparados para morar no céu. Aleluia. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Logicamente que esses 9 frutos do Espírito Santo, nós estamos buscando ele, né? Nós estamos no caminho, não é? Eu não seria arrogante, eu não seria ignorante de dizer que eu tenho aqui a totalidade dos 9 frutos do Espírito na minha vida, não é? Aquele amor ali, caridade, é o amor que é ágape em grego, que significa, não é um amor, não, eu te amo, meu amor, eu te amo, não é isso não. Aquele amor ali, olha só para você ter uma ideia, é um amor perfeito, é um amor de Deus, concedido pelo próprio Espírito Santo. Isso aconteceu quando Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão, aleluia, ele estava ali, e ele sentou ali, a vez de repente entrou uma mulher pecadora, conhecida naquela cidade, e começou a lavar os pés do Senhor Jesus com lágrimas, e enxugava com os cabelos, e ela trouxe um unguento caríssimo e ali ungiu os pés do Senhor, e ficou beijando os pés do Senhor Jesus. E o fariseu pensou, ele nem falou, ele pensou: esse homem não é profeta. Se ele soubesse quem essa mulher que está aí, ó, beijando os pés dele, soubesse que é uma mulher pecadora que ela é, ele não deixava ela fazer isso. E Jesus, que é onisciente, que conhece o meu e o teu pensamento antes mesmo que nós pensarmos, falou: Simão, eu tenho uma proposta para te fazer, eu tenho algo para te perguntar. Fala, mestre. Simão, um certo credor tinha 2 servos, esses 2 servos estavam devendo para ele e não tinham com que pagar. Então ele perdoou os 2. Um devia 5 dinheiro, mais ou menos isso, e o outro 50, e ele perdoou os 2 de igual modo. O que te parece, Simão? Quem é que vai amar mais esse senhor aí? Aí o fariseu disse: Senhor, deu para mim, que aquele a quem mais foi perdoado. Aí Jesus falou: disseste bem. Escute, eu entrei aqui na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, você não me beijou quando eu entrei, não me ungiu, não fez nada disso, irmão. E essa mulher aqui, ó, não para de beijar os meus pés desde a hora que eu entrei, regou com lágrimas e agora fica beijando os meus pés. Por isso eu digo, Simão, ela está perdoada. Filha, vai em paz, tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados. Porque, Simão, a quem muito é perdoado, muito amará. Aleluia. É esse amor do Espírito Santo que o apóstolo está falando. Você seria capaz de morrer por alguém. Aleluia. Jesus morreu na cruz por nós. Amém. Esse amor aí. Glória a Deus. Se aquela fé, não é essa fé de, aleluia, eu quero um carro, uma casa, não sei o que e tal, um cargo na igreja. Não é. É a fé, aquela fé que Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar nessa terra, porventura achará fé na terra? É uma fé que está tudo englobado junto ali, ó. Obediência, sabe? É uma fé que implica obediência, andar com Deus, andar no Espírito mesmo, como o apóstolo Paulo disse, andar em Espírito, estar com o Senhor, sabe? Na presença do Senhor, aleluia, e recebendo direto de Deus.
os frutos do Espírito Santo. Amém? Não vou me estender porque não dá mais tempo. Então eu estudei um pouco, né? Tem a fé, né? Depois tem benignidade e bondade. Só essas duas para terminar. Não parece a mesma coisa? Benignidade e bondade? Parece, mas não é, senão não estaria lá as duas coisas. Bondade é você ser bom. Nós somos bons, amém? Glória a Deus. Nós fazemos bem para quem faz o bem para nós, não é? Aleluia. Mas benignidade, isso é mais profundo. Você vai fazer o bem até para quem te faz o mal. E é o que o Senhor Jesus falou. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazer bem àqueles que vos perseguem, vos caluniam. Aleluia. Glória a Deus. Para que vocês sejam do Pai que está no céu, que não faz acepção de pessoa. Aleluia. Que dá o seu sol e a sua chuva. Glória a Deus para todos igualmente. Aleluia. Não faz diferença. Só vai fazer diferença no final, no último dia. Os que são da carne, os que são do Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Agradeço pela oportunidade. Não posso me estender mais. Creio que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.